Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai ouvir a leitura referente a Parashá 26, Shemini, do terceiro livro da Torá, livro de Vaikra. Vamos iniciar a nossa leitura? Os 8 dias de consagração do Mishkan. Em cada um dos 7 primeiros dias de consagração, Moshe montava e desmontava o Mishkan. Em cada dia, ele também oferecia os korbanot ordenados por Hashem. O 8º e último dia de consagração chegou. Era Rosh Chodesh, Nissan. Hashem ordenou a Moshe: hoje monte o Mishkan, mas não o desmonte. Hoje também, pela primeira vez, Aharão e seus filhos oferecerão korbanot. Eu mandarei um fogo do céu para consumir seus korbanot. Moshe chamou Aharão e lhe falou sobre as palavras de Hashem. Então Moshe convidou os 70 tzedikim, os anciãos, que eram juízes do Sanhedrin, para virem ver Aharão e seus filhos oferecerem korbanot e para verem o fogo de Hashem consumindo as oferendas. Ele não queria que mais tarde algum dos Zequenim dissesse: Aharão não foi escolhido por Hashem. Assim que Bnei Israel ouviram que Aharão e seus filhos fariam Avodá pela primeira vez e que Hashem mandaria um fogo, eles se reuniram no pátio do Mishkan. Eles não esperaram por uma ordem de Hashem, pois todos ansiavam pelo momento em que o fogo proveniente do céu desceria. O fogo de Hashem seria uma prova de que eles haviam sido perdoados pelo pecado do bezerro de ouro e que a sua Riná habitaria entre eles novamente. Aharon e os Kohanim começaram a avodar. Moshe instruiu a Aharon: hoje você oferecerá korbanot especiais. Estes são os korbanot que você trará por si mesmo. Um bezerro como oferenda de hatat, para que você seja perdoado pelo pecado de bezerro de ouro. 2. Um carneiro como uma oferenda de olá, que é completamente queimada. Isto lembrará Hashem do Zehut de Isaac, a quem o nosso patriarca Avraham estava pronto a oferecer como um sacrifício no Har Hamoriá. No final, Hashem o fez parar, e Avraham ofereceu um carneiro no lugar do filho. Estes 2 korbanot são seus próprios, devem ser trazidos com o seu próprio dinheiro. Você também deve oferecer korbanot para Bnei Israel. 1. Um bode como oferenda de hatat para apaziguar o Satã, o anjo acusador. Do contrário, ele falará mal de Bnei Israel. Os filhos de Yaakov, certa vez, abateram um bode, mergulharam a roupa de Yosef no sangue do animal e disseram ao pai: Yosef foi devorado por uma fera. 2. Um bezerro como um corban olá, para que Bnei Israel seja perdoado por ter feito o bezerro de ouro. Cordeiro como corban olá, para lembrar a Hashem do Zehut de Isaac, a quem seu pai Avraham levou ao Misbear como um cordeiro para ser abatido. 4. Um boi e um carneiro como sacrifícios de Shelamim. 5. Uma oferenda de minhá, farinha. Porque no 8º e último dia de consagração, Hashem ordenou que diversos korbanot fossem oferecidos? Ao aceitar estes korbanot, Hashem era como um rei que recebe vários presentes de seus súditos no dia da sua coroação. Aharon e Bnei Israel rapidamente prepararam os animais para os korbanot e a farinha e o azeite para a oferenda de minhá. Os Zequenim e Bnei Israel aguardavam no pátio do Mishkan para Aharon começar a oferecer os korbanot no Misbear. Mas Aharon não subiu ao topo do grande Misbear. Ele permaneceu parado aonde estava. Por que você não começa a avodar? Moshe lhe perguntou. Aharon, no entanto, não se atrevia a subir no Misbear.
Ao olhar em direção aos Karnot HaMizbeach, as 4 pontas quadradas no topo do Misbeach, elas pareciam aos seus olhos como os chifres de um touro. Elas faziam a Aharon se lembrar do bezerro de ouro que ele havia feito para Bnei Israel. Embora Aharon nunca tenha parado de fazer teshuvá por este pecado, ele temia que Hashem não aceitasse sua avodá. Moshe lhe disse: Não tenha medo, Hashem perdoou você. Um marshal, uma parábola. O rei e a sua nova esposa. O rei e sua esposa tinham acabado de se casar. Sentado na elegante sala do trono, o rei esperava por sua esposa para servi-lo. Mas a sua nova esposa era tímida demais para entrar no esplêndido salão e se aproximar do rei. Sua irmã, notando seu embaraço, a encorajou. Não tenha vergonha. A razão por que o rei se casou com você foi para você estar lá e servi-lo. Tenha coragem e vá em frente. A explicação para a parábola. Moshe notou que Aharon estava hesitante, atemorizado em se aproximar do grande Mishpeach. Moshe chamou Aharon. Meu irmão Aharon, Hashem escolheu você para fazer a sua avodá. Suba ao Mishpeach, ofereça os seus korbanot para expiarem por você e os korbanot de Bnei Israel para expiarem por eles. Finalmente, Aharon se sentiu seguro e subiu ao topo do Mishpeach. Ele trouxe seu bezerro como um korban hatat, enquanto seus filhos o ajudavam. Então Aharon ofereceu os outros korbanot. Depois de oferecer todos os korbanot, Aharon ergueu suas mãos e pela primeira vez abençoou o povo com a bênção especial dos Kohanim, a Birkat Kohanim. E então ele desceu do Mishbeach. O pátio do Mishkan estava repleto com Bnei Israel, que haviam acompanhado a avodá de Aharon. Agora que ele havia acabado, as pessoas pensaram: onde está o fogo de Hashem? O fogo aceso por Aharon tinha começado a queimar os pedaços de carne, mas nenhum fogo havia descido do céu. O fogo de Hashem. Aharon também estava temeroso. Ele havia realizado a avodá com alegria, mas agora estava com medo. Moshe, ele perguntou, ansioso, é possível que Hashem não tenha ficado satisfeito com a minha avodá e não tenha aceitado? Talvez ele ainda esteja zangado comigo e por causa do meu pecado não enviou um fogo do céu. Moshe e Aharon entraram no Mishkan, caíram sobre as suas faces e imploraram a Hashem para que ele mandasse um fogo do céu. Quando eles saíram, eles abençoaram Bnei Israel, que Hashem aceite seus korbanot e que ele perdoe seus pecados. Imediatamente, a Shekinah de Hashem apareceu diante do povo. Um fogo desceu do céu e queimou as partes dos korbanot que ainda estavam no Mishbeach. Quando o povo viu isso, eles se alegraram imensamente. Este era o sinal de que Hashem os havia perdoado pelo pecado do bezerro de ouro. Desde a abertura do Yam Suf, não houvera tanto júbilo e alegria entre Bnei Israel. Eles caíram sobre suas faces, agradeceram a Hashem pelo grande milagre. O dia em que Hashem deu a Torá a Bnei Israel foi como o noivado de um Hatan, um noivo, e uma Kalá, noiva. Este Rosh Chodesh Nissan, quando a Shekhinah veio repousar entre Bnei Israel, foi similar ao dia do casamento. O fogo que desceu sobre o Mishbeach não desapareceu depois de queimar os korbanot. Ele permaneceu aceso no Mishbeach naquele dia em diante. Nossos sábios nos contam: quantas vezes já desceu o fogo do céu? O fogo já desceu do céu 12 vezes ao longo de nossa história. 6 fogos demonstraram que Hashem estava satisfeito com o povo, e 6 foram o fogo de punição. Quais foram os 6 fogos que mostraram o contentamento e a misericórdia de Hashem? 1. Como acabamos de aprender, no 8º dia de consagração do Mishkan, um fogo queimou os korbanot sobre o Mishbeach no pátio. Isso
mostrou a todos os judeus que a Shekhinah repousava no Mishkan e que eles haviam construído. 2. Na época dos Shofitim, os juízes, um anjo apareceu a Guidom, um jovem membro da tribo de Manassé. O anjo ordenou a Guidom que ele lutasse contra os Midianim, que haviam invadido Eretz Israel. Eles tinham destruído todas as plantações e Bnei Israel estava crescendo por causa da fome. Então perguntou ao anjo: Como posso lutar contra Midian? Eu sou um homem jovem e insignificante. O anjo respondeu: Hashem ajudará você. Gidom pediu um sinal ao anjo de que ele era realmente um anjo de Hashem. O rapaz trouxe um animal e matzot para um corbã para Hashem e colocou tudo sobre uma pedra. O anjo esticou o bastão que segurava e com ele tocou na carne, nas matzot. De repente, um fogo surgiu sobre a pedra e queimou o corbão. Então Guidom soube que o mensageiro que falava com ele havia sido realmente enviado por Hashem. 3. Também na época dos Shofitim, juízes, um fogo foi mostrado aos pais de Shimshon, Sansão. Um anjo veio lhes dizer que eles teriam um filho especial, que lutaria contra os filisteus. Quando eles colocaram um corbã sobre uma pedra, um fogo miraculosamente o consumiu, e o anjo subiu de volta ao céu neste fogo. Então os pais de Shimshon souberam que um anjo de Hashem havia falado com eles. 4. Hashem também enviou um fogo do céu na época do rei Davi. O rei Davi certa vez contou os judeus desnecessariamente. Isso é proibido. Porque os judeus haviam pecado, Hashem os abateu com uma praga depois da contagem. O rei Davi implorou a Hashem: Por favor, pare com a praga. A contagem foi um erro meu. Sou eu quem deveria ser castigado. Hashem aceitou as tefilot de Davi. Ele ordenou ao profeta Gad que falasse a Davi: Vá até a eira de um homem chamado Aravná, que vive em Jerusalém. Construa um misbear para Hashem ali. Então a praga cessará. Davi encontrou Aravná e lhe disse: Venda-me seu celeiro, onde você guarda os grãos de trigo, pelo seu preço integral. Hashem ordenou que eu construa um misbear lá. Davi pagou a Aravná pelo celeiro. Ao entrar ali, ele descobriu que o misbear já havia sido construído naquele lugar. Adão, o primeiro homem, foi quem o construiu. Ele ofereceu korbanot para Hashem sobre ele. Noah e Avraham também ofereceram korbanot neste misbear. Davi agora sabia que ele havia encontrado o local do qual o futuro Beit HaMikdash. Davi trouxe sacrifícios de Olá e Shelamim para o misbear. Hashem enviou um fogo do céu para queimar estes korbanot. O fogo do céu mostrou a Davi que Hashem estava satisfeito novamente com os judeus. Imediatamente depois disso, a praga cessou. 5. Quando o filho de Davi, Shlomo, construiu o primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém, ele ofereceu vários korbanot para a consagração do templo sagrado. Não havia espaço suficiente para tantos sacrifícios no grande misbear, e por isso Shlomo os ofereceu no chão do pátio. Mas ele tinha um problema. Como ele conseguiria o fogo? Era proibido pegar fogo do misbear e colocá-lo no chão do pátio, porque o misbear era mais sagrado que o chão e o fogo então perderia sua santidade. Assim Hashem, para mostrar que estava satisfeito com os korbanot de Shlomo, enviou fogo do céu para consumi-los. 6. Na época do profeta Eliarro, muitos judeus serviam ao ídolo Baal. Eliarro queria provar a eles que Baal não tinha poder algum. Ele sugeriu que os seguidores de Baal, preparassem korbanot sem colocar fogo sobre eles. Os idólatras pediram a Baal que enviasse um fogo, e Eliarro
pediria a Hashem. Quem enviasse o fogo seria reconhecido por todos como verdadeiro Deus. Os seguidores de Baal pegaram um touro e colocaram no topo de uma pilha de madeira. Eles então começaram a clamar: Ó Baal, escute-nos, mande um fogo. Eles gritavam desde manhã até o meio-dia. Eliarro zombou deles. Gritem mais alto, ele disse. Talvez Baal esteja ocupado, ou saiu de viagem, ou está dormindo, e vocês precisam acordá-lo. Os seguidores de Baal gritaram mais alto. Começaram a se cortar com facas. Mas é claro, não houve nenhuma resposta do Baal. Ao da tarde, Eliarro pediu às pessoas que se aproximassem dele. Ele pegou 12 pedras e construiu um misbear. Cada pedra era para lembrar Hashem do zehut de cada uma das 12 Shevatim. Em torno do misbear, ele construiu uma vala. Eliarro ordenou ao seu aluno Elisha encher a vala com água. Então Eliarro trouxe seu touro e colocou sobre a pilha de madeira no misbear. Ele clamou a Hashem: Por favor, responda-me, Hashem, e envie um fogo. Então todos saberão que o Senhor é o verdadeiro Deus. Um fogo de Hashem desceu e queimou o corbã de Eliarro e a pilha de madeira. O fogo até secou a água da vala. Todas as pessoas viram isto, e elas caíram sobre suas faces e gritaram: Hashem é o Deus Todo-Poderoso. Hashem é o Deus Todo-Poderoso. Aqui agora estão os 3 dos 6 fogos de punição. Primeiro, um fogo consumiu os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, como veremos a seguir. 2. Um fogo de Hashem consumiu os judeus que reclamaram na Parashá Behar-Loterá, Números 11:1. 3. Um fogo de Hashem desceu e consumiu Corah e todos os 250 homens que se rebelaram contra Moshe e quiseram oferecer Ketoret, incenso. Referência para Parashá Corah, Números 16:35. Fim da leitura Shemini para o ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima leitura. Shalom, shalom.